Todo mundo achou aí a palavra? Diz o seguinte: esta é a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua Jesus. Dê a mão ao seu irmão. Vamos orar nessa hora. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós te glorificamos nessa noite, porque a ti pertence o poder, a glória para todo sempre. Que o Senhor possa se manifestar na vida daqueles que creem e também na vida daqueles que não creem. Que tu possa chegar, Senhor, como um trem desgovernado, esmiuçando toda incredulidade, destruindo todas as barreiras da falta de fé, e convence as pessoas através do teu Espírito, que não sejam palavras de homem, mas que sejam palavras vindas do teu coração nessa noite, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para fazer com que a gente olhe para nós mesmos e reconheçamos onde estamos errados e no que precisamos dar um passo a mais para ti. Queremos nessa noite subir um degrau na tua presença e te venerar como o Senhor merece, porque só o Senhor é Deus. Em nome do teu Filho amado Yeshua, amém. Graças a Deus. Senta dando glória a Deus. Queridos, o tema da nossa festividade de aniversário, Apocalipse 14:12, que diz que a perseverança dos santos esta é a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o porquê dessa mensagem. Por que Deus tocou no meu coração de colocar essa mensagem para nós ouvirmos nessa noite? Porque Jesus está voltando. O fato de você achar que está demorando, o fato de você achar que vai ter bastante tempo pela frente, ou até mesmo o fato de você duvidar, não muda a verdade. E a verdade é que Ele está voltando. Ele, na sua palavra, nos evangelhos, descreveu sinais que aconteceriam, e através desses sinais, aqueles que acreditam nele poderiam perceber mais ou menos a época do seu retorno. E nós que estudamos a palavra de Deus estamos vendo claramente sinais acontecendo nos céus, na terra, desastres naturais, guerras civis espalhadas por todo lado. A figueira que é Israel começa a florescer. Nós conseguimos ver que realmente os sinais estão se cumprindo. Então é o que? É um despertar do povo de Deus, que a volta dele está próxima. Talvez você tenha saído de casa nessa noite pensando: Deus, fala comigo, eu preciso de uma bênção nessa noite. Foi ontem. Hoje eu vim para pregar uma outra bênção, a bênção da salvação, a bênção da vida eterna, a bênção do seu caminhar diário com Deus. Amém, queridos? Estamos vivendo os últimos dias. Fala para quem está do seu lado: estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. E se nós analisarmos os evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, a partir do capítulo 16 em diante, Jesus começa a dar uma série de mensagens, parábolas, de preparação aos seus discípulos para os últimos dias. O livro de Mateus, você vê que ele vai até o capítulo 28. Então no capítulo 16 em diante, amados, são quase 12 capítulos, que ele se dedica ali a começar a preparar os seus discípulos para os últimos dias. Veja que a mensagem de Jesus não é brincadeira. Veja que ele se preocupa em alertar o seu povo. Por quê? Porque a vinda dele será como a vida de um ladrão. Se você soubesse a hora que o ladrão vai invadir a sua casa, o ladrão invadiria? Não. Você ia armar até os dentes, ia comprar 10 pitbull com bazuca, não é isso? Né? E ele late, sai tiro de bazuca dele. Não é assim? Lógico que o ladrão não entrar. E assim será a vinda dele, quando ninguém estiver esperando.
quando ninguém estiver esperando, você vai piscar o olho e de repente várias pessoas que estão aí do seu lado não estarão mais, irão desaparecer. E você vai falar: o que é isso? Jesus voltou. Arrebatou. E aí? Então nós temos que estar preparados. Por quê? Porque aquele que ficar não tem mais chance. Aquele que não for não tem segunda chance para ele. Infelizmente está sendo ensinada uma doutrina errada, que aqueles que não forem no arrebatamento depois vão lavar suas vestes na grande tribulação e vão subir. Mentira. Porque todas as parábolas, ensinos de Jesus, ele fala claramente que por exemplo, vou dar só uma: 5 noivas prudentes e 5 noivas loucas. As 5 loucas depois se arrependeram e bateram na porta: deixa a gente entrar. E a ordem lá de dentro foi o seguinte: não vos conheço. Tchau. Então não tem segunda chance depois. A chance é agora. A chance de você despertar para que a salvação que Deus nos propôs na cruz do Calvário é muito sério, é hoje, é nessa noite, é nesse momento. E por que, pastor, você está dizendo isso? Porque Apocalipse 14:12 tem a ver com isso, com o retorno de Jesus, tem a ver com a igreja se preparando, tem a ver como é que nós estamos perante a presença de Deus para esse momento. Quando Jesus voltar e arrebatar, vai descer, reinar por 1000 anos, aprisionar o inimigo. Mas você tem que entender que quando isso vier, já está declarado logo em seguida o dia do juízo de Deus, chamado na Bíblia o dia de Adonai, o dia do Senhor. Às vezes eu converso com irmãos e eu vejo irmãos falando: ai, Deus podia voltar logo, acabar com isso tudo. Lá no profeta Isaías ele diz: ai por aquele que clama pelo meu dia, porque terrível coisa é. Clame pela volta do Senhor, mas peça a Deus misericórdia pelo dia dele, porque naquele dia, meu amado, não vai ter mais segunda chance. Naquele dia não vai ter você dando desculpa para Deus. Naquele dia, creio eu, que a simples manifestação do Filho de Deus perante a tua presença vai tirar todos os seus argumentos. Só de você contemplar a glória do Filho ali, ó, a lâmpada de Deus visivelmente na sua frente, tudo que você poderia se armar para falar: Deus, mas eu não fiz isso por causa daquilo, Deus, eu não me preparei por causa daquilo outro. Só o brilho dos pés, não vou nem para o rosto não, porque o rosto é glorioso demais. Só o brilho dos pés dele, creio que vai deixar todo mundo assim, ó. Não vai conseguir falar nada. Não vai conseguir falar nada. Tamanho é a santidade, tamanho é a perfeição, tamanho é a grandiosidade do nosso Deus na pessoa do seu Filho. Queridos, o dia do Senhor é um dia onde Ele vai punir o mal. É um dia onde Ele vai exterminar toda a maldade da criação. A maldade de demônios, a maldade dos homens, a maldade da natureza que se perverteu, que até a natureza se perverteu e também comete maldades hoje. Animais às vezes têm comportamentos não naturais. A palavra diz que a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. Para quê? Porque no dia que os filhos de Deus forem revelados nessa terra, até ela será restaurada. Não vai ter mais terremoto, maremoto, não vai ter nada disso, meus irmãos. É nova terra mesmo. O dia do Senhor é uma coisa muito séria. E Jesus, amado, você tem que dar glória a Deus por Jesus. Você pode dar glória a Deus por Jesus? Porque se não fosse Ele, a gente quase nada saberia sobre o dia do Senhor. Porque nos profetas tem isso anunciado, mas é como se fosse meio obscuro. É como se fosse meio que nublado, sabe? E quando Jesus vem, Ele vai trazendo as palavras do profeta agora, trazendo luz nessas palavras e explicando de uma forma melhor para que nós pudéssemos entender que um dia está marcado onde Deus, e a palavra diz lá no Salmo 1 e no Salmo 2 principalmente,
que Ele, Adonai, o Senhor, terá prazer em exterminar o mal. A palavra diz claramente que Ele estará feliz nesse dia. Ele terá felicidade de pegar Satanás e seus demônios e lançar no inferno. Só que você tem que lembrar de uma coisa: todo ser humano que não se rendeu aos pés do Senhor vão ser lançados com eles. Mas o inferno não foi criado para o ser humano. Mas aqueles que preferem fazer de Satanás o seu Deus em vez de Deus, vão ter o destino do Deus que escolheram: o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Pastor, que palavra? A palavra nessa noite é: acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Se você está vivo, se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer te acordar. E isso é amor. Porque se Deus não nos amasse, talvez Ele pegasse um anjo com um pandeiro e falou: fica tocando lá para ele assim: deixa a vida te levar, vida leva vocês. Deixa a vida te levar, vida leva vocês. Não é isso? Não. Deus pega uma trombeta e está soando todos os dias: desperta minha casa, desperta filhos meus, desperta igreja, porque eu não quero condená-los. Juízo sobre o mal. Que mal? O mal que nós cometemos. Aquele que aceita Jesus como Salvador, que deposita fé nele, todo o mal que você cometeu, nele é perdoado. Nele, a dívida é quitada. É como se você tivesse uma dívida de 1 milhão no banco. Como é que eu vou pagar? Ai, meu Deus! Aí no outro dia você chega lá para negociar: olha, banqueiro, eu quero pagar minha dívida de 1 milhão, R$1 por mês, o que a gente pode fazer? Né? Não tenho. E de repente o banqueiro vira para você e fala assim: olha, sua dívida está quitada. Mas como é que pode? Era R$1 milhão. Deus quitou. É isso que aconteceu, você entende? Você não merecia, você não buscou por isso, você não estava clamando por isso, e Deus, pela sua infinita misericórdia, proveu esse pagamento, sem que nós estivéssemos buscando por ele. Mas aquele que não se rende a Jesus, o que acontece? O que acontece àquele que não se rende a Jesus? Se você não se rende ao Senhor, você está dizendo para Deus o seguinte: olha, Senhor, muito nobre a sua atitude de pagar a minha dívida, mas não precisa não, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu mesmo pago. Então você vai ter que ser condenado. Por quê? Porque a sua dívida não foi quitada. Porque o pecado, entenda isso, foi pregado na cruz, mas só daquele que crê. Aquele que não crê, o pecado continua aí operando, te cobrando, te aprisionando e te matando. Então, se você crê no Senhor, a dívida está quitada. Se você não crê no Senhor, é você que vai ter que arcar com o valor da sua dívida. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você pega aqui no capítulo 14, um pouco depois do verso 12, nós vamos ver que João começa a descrever um homem assentado entre as nuvens, glorioso, com uma coroa de ouro. Quem que é esse? Jesus. Esse Jesus que ele viu não é mais o Jesus do Calvário. Homem desprovido de glória, sofredor, calado, mudo, impotente perante a situação, para que nós pudéssemos ser salvos. Não, esse Jesus que ele vê agora é o Rei da glória, Senhor dos senhores e Rei dos reis, Príncipe da paz, o Pai da eternidade, Emanuel, Deus conosco. É um Jesus Senhor, que carrega na sua mão agora um cetro de autoridade. É alguém que agora não vai vir calado não.
É alguém que agora vai vir falando o quê? Entra. Não entra. Também não entra. Também não entra. Olha a autoridade que ele tem. Isso é para ser levado a sério. Muito a sério. A palavra diz aqui que ele vem com uma foice afiada. Foice afiada. E lá atrás, no Evangelho de Mateus, João Batista fala, ó, ele vem com uma foice e uma pá na sua mão. Foice e uma pá. Que é isso? Será que Jesus é a morte? Vai vir com a foice, né? Não. A foice é porque ele vem agora como um agricultor. Vai passar a foice no campo. Vai cortar. Vai cortar o quê? Trigo e joio. Vai cortar. Acabou a hora. Cortou. E agora ele vai separar. O que é trigo vai ser ajuntado no celeiro. O que é joio vai ser jogado no fogo e inextinguível. Você é trigo ou você é joio? Quando Deus desce do seu trono e através do Espírito dele visita a sua vida, ele consegue encontrar trigo em você. Tem palavra aí? Com trigo você faz o quê? Pão. Pão é símbolo da palavra. Tem palavra aí para ser feita, entende? Está sendo produzido palavra em você? Ou você é joio? Parece com trigo, cresce junto com trigo, porém tem um fruto venenoso. Quem é você? Trigo ou joio? Se você achar que é joio, não se preocupe. Se você se arrepender de ser joio e clamar o nome do Senhor, Ele tem poder para fazer uma transformação sobrenatural e te transformar de joio para trigo. Ele está com uma foice na mão. A colheita está chegando. Quando ele voltar, é a hora da colheita. É a hora de separar aqueles que são dele e aqueles que fingem ser dele. Celeiro, você tem que entender que é reino dos céus. Se ele te juntar no celeiro dele, significa que ele vai te glorificar. E você vai habitar com ele para todo sempre. Nos novos céus e nova terra. Mas se ele te jogar no fogo inextinguível, no inferno, e no hebraico o inferno, ele vem da palavra Gehinnom. Gehinnom, que significa jardim de Rinom. O que é esse jardim de Rinom? Era um local na antiga Jerusalém, ao sul da antiga Jerusalém, onde os habitantes levavam o lixo para ser queimado. Tudo aquilo que era lixo levava para lá para ser queimado. Aqui em Juiz de Fora a gente coloca o lixo lá no aterro e deixa aquele negócio lá se acumulando. Lá em Jerusalém não era assim. Pegava-se o lixo, levava para um lugar fora da cidade para queimar, ou seja, acabar com aquela poluição. Então, se Jesus vai passar a foice e aquilo que for joio for jogado no Gehinnom, como é que está sendo a sua vida? Quando Deus olha para a sua vida, Ele está encontrando tesouros, está encontrando valores, ou tudo aquilo que às vezes você faz e vive é como se você estivesse no meio de um lixão. Nada ali tem proveito, tudo pode ser jogado fora. Queridos, é a hora de nós despertarmos, porque Deus nos ama, Deus deseja nos transformar e deseja nos abençoar. Porém, como foi falado aqui ontem, Deus não gosta de desperdício. Aquilo que Ele multiplica, aquilo que Ele faz, tem que ser usado e tem que ser compartilhado. Mas aquilo que Ele vai dando para o ser humano, o ser humano não aproveita aquilo ali vai ficando parado, vai envelhecendo, vai mofando, vai perdendo valor, se torna lixo. E lixo tem um destino: ser queimado fora da cidade de Jerusalém. Se na cidade de Jerusalém física e antiga era feito isso, quanto mais na nova Jerusalém, a Jerusalém de ouro que descerá do céu. Lá em Isaías 64 verso 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam.
Talvez você pense, não, mas eu não sou tão mal assim. Querido, sem Jesus, você pode achar que você faz tudo de melhor, mas Deus olha assim, ó. Fede. Não estou vendo meu filho no negócio. É fruto de mão humana. Não foi o sangue dele. O que eu quero dizer com isso? Todos carecem do sangue de Yeshua para serem libertos. Se você entrou aqui nessa noite com algum pedaço da sua veste suja de imundícia, suja com pecado escondido, suja com uma murmuração, sujo com coisas que Deus não se agrada, ei, clame a Deus que Ele vai colocar uma esponja na sua mão. Não precisa esfregar com muita força não, porque o sangue dele é muito poderoso. Você faz assim de leve, ó, o negócio fica branco como a alva. Você passa assim de leve, quando você tira assim, está brilhando, porque é o poder que dá no nome de Jesus. Perdoar os nossos pecados. Essa noite é noite de você purificar as suas vestes, porque quem não purificar as suas vestes será jogado no Guerrinom. É hora de você olhar os seus pensamentos. É hora de você olhar para os seus sentimentos. É hora de você examinar o seu olhar na rua como é. Você anda julgando, você anda virando o pescoço demais. Como é que você anda na rua com os seus olhos? Está na hora de passar um sangue nesses olhos também, colírio, como diz Jesus em Apocalipse, para voltar a enxergar as coisas santas do Senhor. É hora de purificar, meu. Jesus só vai levar para morar com Ele quem estiver sendo purificado. Deus não vai levar para morar com Ele ninguém que tem trapo de imundícia. Está na hora de nós sermos renovados. Está na hora de nós sermos transformados. Está na hora de nós clamarmos o nome do Senhor, crendo que Ele quer operar isso na nossa vida. Isso não é desejo nosso. Se você tem alguém aqui achando, ai, é eu que quero ir para o céu, é eu que quero morar com Deus, é eu que quero viver na eternidade, saiba que esse desejo não é seu. Esse desejo veio de Deus primeiro, porque Paulo disse, Ele coloca em nós o querer, para também acontecer o realizar. Lá e canta, lava, sube. Queridos, não é a gente que quis ir para Deus, não é Ele que nos quis. É Ele que sopra em nós esse anseio de Deus, esse anseio de ter a Deus, para que aquele que dê vazão a esse desejo, Ele vem e opera agora a concretização desse desejo. Olha, nesse ponto que nós estamos falando de Apocalipse 14:12, você tem que entender que esse versículo não está solto. Aprenda uma coisa nessa casa. O pastor Vitor disse aqui, creio inspirado por Deus. Você crê no ensino dessa casa? Então, uma das primícias dessa casa é o seguinte: não me traga versículo isolado e tenta me pregar uma heresia que eu não vou aceitar. Não tente montar uma doutrina para a minha vida com um versículo isolado. Me mostra o contexto, porque senão eu não aceito. E aqui não é assim que ensina. Aqui nós levamos vocês a ler o versículo, porém examinar tudo que está acontecendo. Pegar aquele trecho e examinar com outros trechos, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não anula, ela se completa. Primeiro Testamento e Novo Testamento, querido, não são inimigos não, são duas pernas de um corpo. Se você quiser andar só com o Novo Testamento, você vai andar, mas vai ser mais difícil. Agora, se você quiser colocar o Primeiro Testamento no chão para caminhar junto com o Novo, ó, caminhar fica muito mais suave, fica muito mais fácil. Nesse momento que nós estamos falando sobre a perseverança dos santos, você tem que entender por que João fala sobre isso. Ele diz assim, nessa versão aqui da Bíblia Almeida que eu tirei, está esta é, mas no grego original está escrito, aqui está a perseverança, ou seja, aqui está. Por que ele teve que falar assim, aqui está? Porque está precisando disso no momento, você concorda comigo? Está sendo necessitada essa perseverança. Por que está sendo necessitada essa perseverança? Volta uns versículos agora que você vai ver lá. A marca da besta. Yeshua está voltando, Jesus está voltando. E Ele está examinando quem é dele e quem está marcado.
com a marca da besta. Por isso é necessária a perseverança dos santos. Por quê? Para combater essa marca. Para que serve essa perseverança que Deus está falando aqui nesse momento? Porque Deus, quando voltar, vai examinar um por um e vai ver aqueles que têm a marca do Espírito ou aqueles que têm a marca da besta. Quem for marcado pelo Espírito do Senhor sobe. Quem for marcado pela besta fica. Mas pastor, eu estou na igreja, eu nunca me deixaria marcar pela besta. Jesus disse que, se possível, Satanás está tentando enganar até mesmo os eleitos. Não se iluda, ele está tentando te enganar. Mas como é que eu vou fazer? Aqui está a chave. Deus não vai fazer por você não. O que Ele fez por você já foi feito na cruz. Ele agora te deu ferramentas para você fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, você não será enganado. Eu não quero ser enganado. Quem não quer ser enganado aqui nessa noite? Primeira coisa, perseverança dos santos. Espera aí, vamos entender o que é santo. O que é santo, pastor? Gente, o que é ser santo? O que significa ser santo? Ser santo para mim, em primeiro lugar, é pertencer a Deus. Porque se é Ele que nos santifica, é impossível me tornar santo se Ele não me santificar. Então eu tenho que pertencer a Ele para ser um santo. Quem é que pertence a Deus? Mas segundo os conceitos de Deus, o que é ser santo? Olha, buscando aqui vários versículos de Paulo, de repente o Espírito Santo soprou assim: não, vai no que eu falei, uia. Aí ele me levou lá em João, capítulo 17, verso 17 a 19, onde o próprio Senhor Jesus fala com as palavras dele o que é ser santo. Ele diz, em sua oração, no Monte das Oliveiras: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Queridos, já se passaram 2000 anos e você está aqui incluído nessa oração, ó. Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles. Você é o aquele que ele estava falando naquele dia. Você é o cumprimento desse versículo. Então, para aquele que diz que a Bíblia já passou, está se cumprindo nesse exato minuto. Você é o objetivo dessas palavras. É você. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa, é viva. Então o que é ser santo segundo as palavras de Jesus? Bem, vamos examinar. Santifica-os. Opa, peraí, santifica-os. O que ele está querendo dizer? Pai, faz com que eles sejam santos. Não é isso? Aí ele dá um segredo: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Queridos, a palavra de Deus é o que? A Bíblia Sagrada, os mandamentos de Deus. Interessante que ele diz o seguinte: eu santifico a mim mesmo a favor deles. Opa, peraí. Eu já vi muita gente pregar que aqui Jesus estava falando isso porque ele ia se entregar na cruz. Ei, a cruz não santificou ele. Ele tinha que ser santo antes de ir para a cruz, porque Deus só poderia aceitar um sacrifício para pagar o pecado da humanidade se o cordeiro fosse perfeito, sem mácula, sem pecado, sem mancha. Então, antes de ir para o abatedouro, ele tinha que ser santo. Não é a cruz que santificou ele, teve que se santificar para ir para a cruz. Mas se ele está falando com Deus assim: santifica-os na verdade, e eu mesmo me santifico, como eu me santifico, o que isso quer dizer? Muito simples. Pai, assim como eu estudei a tua palavra e botei em prática na minha vida, faça com que eles estudem a tua palavra e também botem em prática.
Assim como eu obedeci aos teus mandamentos, que eles possam obedecer. Assim como eu fui exemplo, eles possam se tornar exemplo para outras pessoas. É difícil me convencer que Jesus não louva uma coisa desse jeito. Se a palavra de Deus é verdade, se a palavra de Deus é o que santifica, e ele fala que ele se santificou por nós, quer dizer que ele pegou ali, ó, como ser humano comum, porque ele não desceu do céu sabendo nada, ele se desproveu de todo conhecimento, de toda a glória, como eu e você. Vamos colocar no dia de hoje, um rolo aqui, não tem nem como eu representar. Aqui, ó, comprou, vamos dizer assim, comprou a Bíblia lá na Sião, Jerusalém. Começou lá em Gênesis. Imagina ele ficando maravilhado. Peraí, isso aqui é eu. E foi lendo, e foi indo. E acabou aquilo tudo. E aquele sentimento maravilhoso dentro de Jesus. Nossa, Pai, tua palavra é perfeita. O que eu faço agora? Ei, com certeza o Pai deve ter bradado do céu. Muito simples. Pratica ela. Sim, Senhor. E a praticou. Para quê? Para mostrar para nós que não é impossível viver a palavra de Deus nessa terra. É difícil? É, mas impossível não é. Por quê? Porque quando Ele subiu, Ele não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, para nos levar à obediência que Ele também obedeceu. Amados, aleluia, honra e glória ao nome dEle. Veja que coisa maravilhosa. Então ser santo é quem ouve a palavra de Deus, crê em Yeshua e passa a praticar a palavra para se santificar, seguindo o exemplo do próprio Yeshua, que se santificou a nosso favor, ou seja, viveu em obediência à palavra de Deus. Quando o versículo 12 de Apocalipse 14 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, tem 2 pontos. E aí fala, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Você tem que entender que está fazendo uma correlação nessa frase. A própria frase se explica. Perseverança dos santos. Aqui estão os santos. A frase está falando, santo é quem guarda mandamento. Ele te santifica pela graça. Ele pega e te limpa, te purifica. Mas você se mantém santo se depois dele se revelar a você, você agora ouve a palavra dele e guarda o ensino dele, botando em prática na sua vida. Quem é santo? Aquele que guarda os mandamentos de Deus. Para ser salvo? Não, porque foi salvo. Mandamento não é para ser salvo, mandamento é para quem foi salvo. Porque quem foi salvo não pode andar como o mundo anda. Quem foi salvo agora tem que andar segundo os desejos de Deus. Segunda questão. Já definimos então o que é santo. Todo mundo entendeu? Então temos que definir agora o que é a perseverança dessas pessoas. Santos é aqueles que foram alcançados por Jesus, mas que vivem agora guardando os seus mandamentos, guardando os mandamentos do Pai. Porque o Pai e o Filho são um. Então a palavra de Jesus é a palavra do seu Pai, a palavra do seu Pai é a palavra de Jesus. Certo ou errado? Perseverança. Bem, o que é ser perseverante? O que é perseverar de forma que Deus fique feliz? Porque as pessoas perseveram em muitas coisas, não é verdade? Tem gente lá que torce por 15 de Piraúba e está lá perseverando que o time vai chegar na primeira divisão brasileira e vai ser campeão um dia. Nem sei se tem esse time 15 de Piraúba. Mas para você entender que as pessoas perseveram naquilo que elas querem. Verdade ou mentira, irmãos? Todo mundo aqui uma hora persevera naquilo que quer. Só que a perseverança daquilo que nós queremos não interessa. Eu quero saber qual é a perseverança dos santos. O que aqueles que creem em Jesus, né, e guardam a palavra dele, praticam a palavra dele, tem que fazer para ser perseverante? Vamos dar uma passadinha em Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39. Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39.
E diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avantajada recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, diga comigo, nós. Fala, nós. Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. O que é perseverar então? Perseverar é viver em meio às dificuldades e perseguições impostas por Satanás e seus demônios, que usam todo tipo de pessoas e circunstâncias para nos fazer desviarmos da fé. O que é perseverar? É passar pelo deserto da nossa vida, enfrentando os nossos problemas, enfrentando as nossas adversidades, enfrentando pessoas e circunstâncias, mas sem esmorecer na fé, sem duvidar que Deus nos ama, sem duvidar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e vivo está, sem duvidar que Ele irá voltar para nos resgatar. Tudo que Satanás faz, todas as pessoas que ele usa, todas as doenças que ele envia, todas as dificuldades financeiras que, por legalidade nossa, ele impõe sobre nós, só tem um objetivo: fazer com que você duvide do amor de Deus pela sua vida. E eu estou aqui nessa noite para te falar que dificuldade não quer dizer que Deus não te ama, problema não quer dizer que Deus te ama. Sabe por quê? Porque os deuses lá fora não estão nem aí, mas o nosso Deus pode até enxergar o teu problema. Ele pode ser grande, ele pode ser tremendo, você não pode ter força, mas tem uma diferença: quando você aceita esse Deus, Ele não te abandona no problema não, Ele deixa o problema vir até você, mas Ele está do teu lado para peitar o problema contigo. Como Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso estar bem, de repente ficar mal. Eu posso estar saudável, de repente eu fico doente. Eu posso ter muitos amigos, de repente eu estou sozinho. Se eu estiver com Ele, tudo isso eu consigo passar sem perder o meu alvo. Engraçado que pecado no hebraico é ratá. Ratá é literalmente errar o alvo. Por isso, Paulo fala que nós temos que ter um alvo, que é Cristo. Porque quando você tem Cristo como alvo, você caminha para Cristo, você imita Cristo, é impossível você ratar, é impossível você errar o alvo. Está entendendo isso? Aleluia. Queridos, perseverança então é ter fé em Jesus. Como eu disse, o próprio versículo se explica: santo é quem guarda os mandamentos de Deus. E a perseverança desses santos? A fé em Jesus. Perseverar é como diz um hino do Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como Abraão fez, em tudo deu glórias a Deus. Deus não fica chateado se às vezes nós oramos a Ele e perguntamos, não de forma blasfema, mas com temor: Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, me socorre, me ajuda. Porque o Senhor está calado? Se você fizer isso na rebeldia: Senhor, vem cá agora. Se o Senhor não vier aqui e não me responder, eu desvio da tua presença. Deixa eu falar um negócio: você já está desviado. Você já está desviado. Porque quem teme a Deus não fala uma coisa dessa com Ele. Quem teme a Deus, dobra o joelho e fala: Senhor,
que está acontecendo. Eu te imploro, desce até aqui nessa hora, fala comigo, Senhor. Mas se o Senhor não descer, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Olha a diferença. Tudo está na forma como nós fazemos as coisas. A forma como nós fazemos expressa a forma como nós cremos, os conceitos que estão dentro de nós. Então toma cuidado do jeito que você anda tratando Deus na sua vida. Deus não é tua faxineira, tua empregada, teu caixa eletrônico, teu armazém de utilidades. Deus é o Criador do universo. Bem, então nós entendemos o que é ser santo e o que é perseverar. Ser santo é quem guarda os mandamentos. E esses santos perseveram. Perseveram como? Tendo fé em Jesus. Por isso que eu disse que mandamento não salva. Mandamento, ele te aperfeiçoa e mantém a salvação que você ganhou. Porque se você guarda mandamento sem fé em Jesus, você não passa de um religioso. E Deus não quer saber de pessoas religiosas. Deus quer saber de adoradores em espírito e em verdade. Aí você fica se perguntando: mas o que é ser adorador em espírito? O que é ser adorador em verdade? Ser adorador em espírito é ter o Espírito Santo cravado no seu coração quando você aceita Jesus e nasce de novo. Ser adorador em verdade, Jesus disse, é aquele que se santifica através da guarda da palavra. É aquele que adora a Deus não apenas de ter o Espírito Santo nele, mas de deixar o Espírito Santo conduzi-lo à obediência da palavra de Deus. Isso é adorar a Deus em verdade. A Bíblia se completa, já falei. A Bíblia soma. O problema é que as pessoas leem uma verdade aqui. Essa verdade aqui é uma coisa, aquela verdade ali é outra. Nananina. Existe uma só verdade, só um início, um meio e um fim. E Jesus disse mais. Olha, tem mais, hein? Eu sou a verdade. Meu Deus, se ele viveu a palavra, foi santificado, mas como é que é isso? Ele estava sem glória. Estava sem glória. Ele era comum. Então quem tem fé em Jesus tem fé na palavra, que Ele é a verdade. Então se a verdade é a palavra, Ele é a palavra. Ele é a própria Bíblia que encarnou entre nós e vimos Ele cheio de graça e verdade, andando no nosso meio. Olha, em Hebreus disse que nós temos que ter essa perseverança para nós alcançarmos a promessa. Quem é que tem promessa de Deus? Querido, todos aqui têm promessa de Deus. Eu nunca ouvi. Vai ouvir hoje. Vai ouvir. Que existe uma promessa de Deus que foi feita para cada ser humano que está no ventre de uma mulher. Todos têm uma promessa. Olha, tem pessoas aqui que estão buscando as promessas individuais. E Deus também faz promessas individuais, não é verdade? Deus chega para mim e para você, às vezes faz uma promessa específica para a minha vida e para a sua vida. É errado nós querermos que Deus nos abençoe com essas promessas? Não. Só que essas promessas individuais, elas são condicionadas. Como assim? Condicionadas pela nossa fé, pelo nosso crer. Se eu obedeço, eu colho bênção. Se eu não obedeço, eu colho maldição. Nessa noite, que Deus possa abençoar as promessas individuais de cada um de vocês, porque eu sei que Ele é um Pai misericordioso que quer cumprir também essas promessas individuais. Mas eu sou o mensageiro nessa noite da promessa coletiva. Qual é a promessa coletiva? Gênesis capítulo 17, verso de 4 a 7, que diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não mais se chamará o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti
farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, eterna. 2 pontos, agora vem a promessa: para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Qual é a promessa que Deus fez para todo ser humano? Que aquele que através de Cristo entrar para a descendência de Abraão, for enxertado na nação de Israel, Ele, o Senhor do universo, se tornará o nosso Deus, e nós nos tornaremos o seu povo para sempre. Que promessa é melhor do que essa, meu irmão? Creia nas promessas individuais, sabe, mas explode por essa promessa. Sabe por quê? Se Deus te der uma bênção, entenda isso, Deus dá a bênção até para quem não crê. Entendeu isso? Deus dá a bênção até para quem não crê. Não foi o que Jesus falou? A chuva cai em cima de quem crê, cai em cima de quem não crê. Então você recebeu uma bênção, glorifica a Deus, maravilha. Mas acabou a bênção, como é que você fica? Ó céus, ó azar. É igual o carro sem combustível, não é isso? Parou. Agora, se você tem, eu não consigo descrevê-lo, entenda isso, como seu Deus, com bênção, sem bênção, com chuva, sem chuva, com saúde, sem perna, sem cabeça, não interessa. Você está garantido na vida eterna. Você está com o seu nome escrito no livro dele. Ele te confessará naquele dia. Você entrará pelas portas e viverá no regozijo do teu Senhor. Que promessa mais que você quer, meu amigo? Se você entender isso, Jesus, o Senhor me prometeu aquilo também, mas eu estou guardando. Peraí, antes de o Senhor me dar isso que o Senhor prometeu, o Senhor não se esqueceu da promessa que o Senhor fez para Abraão, não, né? Que eu criei no Senhor, então eu sou filho de Abraão também. Abraão, papai, papai. Deus quer ser o nosso Deus, que é isso? Aqui, eu te convido a você olhar para dentro de você. Eu te convido a você olhar para si mesmo. Você acha que você merece isso? Você acha que tem alguma coisa em você para Deus olhar para você e falar assim: nossa, que tchuquinhos aquele pessoal ali no Marumbi 207 nessa noite. Você é Deus deles porque eles são tão lindos e fofos. Você acha que tem alguma coisa em você para Deus querer fazer isso? Ele não desejou isso porque nós éramos alguma coisa, mas o amor dele pela criação dele é algo tão forte que quando ele viu a criação se perder, ele não ficou de braços cruzados. Ele pegou o filho dele e falou: não, filho, de braços cruzados não, abre. Abre, que eu vou fazer alguma coisa. Deus, todo dia das nossas vidas, está fazendo alguma coisa por mim e por você. Porque o desejo dele é ter um povo só para ele. A gente fazer parte de uma multidão vestida de branco, que vai contemplar. Que é isso, irmão? A gente vai contemplar Deus face a face. A gente vai contemplar através de Exu, nosso Pai Celestial, todos os dias da nossa existência. Nós vamos olhar para Ele e Ele vai olhar para nós. Aquela glória vai olhar para nós e não vai nos consumir, vai nos irradiar de alegria, de esperança, consolar as nossas lágrimas. A toda a eternidade a gente vai poder cantar. Eu não sei, o que eu vou cantar para Deus? Não sei se eu vou querer imitar os querubins, os serafins, cantar santo, santo, santo. Eu não sei se eu vou querer chegar lá e falar: não, vou ser melhor que o serafim. Eu vou cantar muito mais santo, muito mais santo, muito mais santo. Eu não sei. Não sei, querido. O pior não é isso. É pior que nos profetas diz que Deus cantará uma canção ao seu povo. Você está entendendo? Está todo mundo lá com ele,
Você está naquela expectativa, né? Ai, Jesus, eu vou cantar uma música para o Senhor agora. Aí ele, não. Espera aí. Anjos. Pegar lá, é clava que chama aquele negocinho de... Como é que chama? A batuta. Vai pegar a batuta dele. Aquela batuta assim que todo mundo vai achar que é um raio na mão dele, tão gloriosa. E talvez alguém pergunte: Senhor, a gente queria louvar. Não, antes de vocês louvarem, eu vou louvar. O que o Senhor vai louvar? Eu vou louvar um hino para engrandecer o Pai, porque todos vocês estão aqui. Meu irmão, você está preocupado aí com o quê? Jesus está compondo uma canção no céu lá, para glorificar ao Pai pelas nossas vidas, que estaremos com Ele. Ai, que isso. Por que eu falei isso tudo? Para você entender que o Satanás está tentando marcar a gente para perder isso. Às vezes você fica preso na sua fé porque você não ganhou isso, porque você não conquistou aquilo, porque você perdeu aquilo outro. Querido, deixe essas escamas caírem um pouquinho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele está preparando. Você ficou maravilhado que eu estou te falando aqui? Ei, isso não é nada. É muito melhor do que isso. Porque meus olhos não conseguiram lá ver, nem os meus ouvidos conseguiram ouvir. Eu apenas tive um vislumbre pela verdade dele. Que verdade? A palavra. Aí Deus chega falando: é necessário perseverança. É necessário que vocês creiam em mim, mas guardem os mandamentos do meu Pai. Para quê? Para que vocês continuem se aperfeiçoando, continue crescendo em graça. Como diz Paulo, desenvolvendo a sua salvação. Querido, salvação não é uma coisa estática, não. Salvação é algo dinâmico, está sempre em movimento. Estava lá parado. Se eu colocar uma bolinha em linha reta, que ela anda por si só? Não. Jesus chegou e deu o peteleco inicial, ó. E aí você agora só soprar, para não deixar a bolinha parar. Por que perseverança? Porque Deus quer que você persevere. Por que Deus quer que você tenha fé no Filho dele, guardando a palavra dele, quando o mundo diz para você não guardar? É muito mais fácil viver no mundo, é muito mais fácil fazer as coisas prazerosas do mundo, mas não é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer santificação, Deus quer perseverança. Por quê? Por causa desse presente inigualável que Ele está preparando para a humanidade. Como é que isso combate a marca da besta? Eu estava lá em casa hoje, contando essa palavra, orando a Deus. E para o que eu vou falar aqui agora, eu cheguei a falar: meu Deus, mas se eu falar isso, o que o pessoal vai pensar? Que todo mundo está preocupado com isso. Queria que o Senhor me desse um sinal de que realmente eu tenho que falar isso, que as pessoas estão no foco errado. A minha esposa é testemunha. O celular vibrou lá, chegou uma mensagem no WhatsApp. Um amigo em Cristo me mandou a mensagem, está todo mundo circulando. E você sabe de alguma coisa? Eu devo ficar preocupado. E aí? Eu olhei para aquilo, falei: meu Deus, isso não existe. Está todo mundo muito preocupado com o chip do grão de arroz que vai ser enfiado na mão e não sei das quantas. Meu querido, isso não é marca da besta, não. Não estou dizendo que Satanás não pode usar isso, mas não fica preocupado com essa bobeira, não. Porque você tem que entender o contexto aqui. Deus está dando aqui o que é que você vai ter na sua vida, que não vai ter como Ele te enganar, nem com um grão de arroz, nem com um negócio desse tamanho, nem com supositório, nem com nada. Aqueles que têm fé em Jesus e guardam os mandamentos de seu Pai não serão marcados. Sabe por quê? Porque vão conhecer a palavra e vão identificar o governo do anticristo.
Querido, a marca dele não é um símbolozinho externo, não. Por quê? Se o chip é na mão, está faltando alguma coisa, porque a palavra diz que é na mão e na testa. Você tem que lembrar lá do Shema. Aqueles que creem em Deus, que creem que Ele é um só, colocam na sua mão e diante dos seus olhos os mandamentos de Deus. E o que Satanás quer fazer? Marcar a sua mão e marcar diante dos seus olhos a testa. Ou seja, ele quer tirar de você a obediência à palavra. Aqueles que não obedecem à palavra e não têm fé de Jesus, esses estão marcados com a besta. Precisa de uma tatuagem? Precisa de nada. O governo do anticristo vai ser marcado por uma rejeição pública da pessoa de Jesus e por uma zombaria pública à palavra de Deus. Vai ser aquele governo, vai ser aquela instituição que vai chegar claramente: ó, esse negócio de cristianismo aí é bobagem, está atrasando a humanidade. Vamos parar com isso. Deixa isso de lado. Vamos nos espelhar nos países europeus que tiraram o cristianismo deles e evoluiu, está muito mais tecnológico, a saúde está melhor. Por quê? Porque lá ninguém crê em nada, lá é naturalismo. Isso é governo do anticristo. As pessoas que não têm fé em Jesus e não guardam os mandamentos de seu Pai. Por isso, persevere, creia em Deus e guarde a sua palavra, porque quem faz isso pode ficar muito tranquilo. Não tem Satanás no inferno andando por essas ruas, ou até mesmo trincando os dentes na porta dessa igreja nessa noite, que seja capaz de te enganar, porque aqueles que creem em Jesus e guardam a palavra do Pai dele estão selados para a vida eterna. Persevera, seja santo, seja santo, se renda aos pés do Senhor, porque o Senhor nos ama. E nesse exato minuto, eu creio que os anjos deles estão quebrando grilhões aqui nessa noite. Para quê? Para que você seja livre. Livre? Livre do quê? Livre do mundanismo, livre do pecado, livre das fraquezas da carne. Seja livre para Cristo, para obedecer à vontade dele, à palavra dele, viver como ele viveu, sem nada te amarrando. A única coisa que vai te prender, querido, são as correias, as correntes do amor de Deus. Seja santo e guarde a palavra do teu Deus. Guarde os seus mandamentos com fé em Jesus, porque isso é a perseverança dos santos. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.